Êxodo capítulo de número 31, verso 12. Êxodo 31, verso 12. Quem achou, dá uma glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés. Verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Feche os teus olhos. Grandioso Deus e Pai, diante da tua presença estamos. Pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas essa noite. Prepara o nosso coração. Senhor, fala ao nosso coração aquilo que o Senhor tem como propósito para essa noite. Deus, abençoa a tua igreja, que a tua igreja venha sair daqui ainda mais amante do Senhor, que venhamos sair daqui mais apaixonados pelo Senhor, e que esse mês de março seja o melhor mês de março da nossa vida, para a glória do santo nome de Jesus. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor Jesus. Pode aceitar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos numa semana em que Deus ele se abate, ele se entristece por causa dessa festa intitulada de Carnaval, festa estabelecida em algum princípio da eternidade, uma festa que não pertence para nós, povo de Deus, que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas que muito influencia a nação chamada Brasil. E eu perguntando a Deus sobre um texto para falar à igreja neste dia, estando a igreja no meio deste contexto da humanidade que estamos vivendo, Deus me trouxe aqui em Êxodo capítulo de número 31 e capítulo de número 32. Aqui em Êxodo capítulo de número 31, o povo de Israel havia saído do Egito, havia conquistado a liberdade do Egito. Deus estabelece Moisés, sabemos muito bem a história, e tira o povo de Israel do Egito. Deus estabelece ali, com a tua mão grande, com a tua mão forte, um livramento que todos viram, todos puderam sentir a experiência do grande agir de Deus para libertar o povo do Egito. E o povo sai do Egito, e Deus estava no meio do povo, direcionando o povo. Em Êxodo 20 nós vamos ver que é relatado sobre os 10 mandamentos. Mas aqui em Êxodo capítulo de número 31, verso 12 e verso 18, vemos Moisés e Deus, mais uma vez, Moisés diante da face de Deus para receber as tábuas da lei, os mandamentos para o povo de Israel. E no verso de número 12 de Êxodo 31 diz: disse mais o Senhor a Moisés. E Deus começa a estabelecer para Moisés alguns mandamentos que Moisés deveria passar para o povo de Israel. E no verso 18 diz assim: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, as tábuas do testemunho, escritas pelo próprio dedo de Deus. E Moisés fica ali no Monte Sinai alguns dias, alguns momentos, e esses dias para o povo de Israel foi grande. Intentaram no seu coração fazer para si um Deus. Moisés tarda em descer, nós não sabemos onde está Moisés. Pode ser que Moisés tenha morrido, e nós estaremos aqui até quando? Perguntou algum encardido que estava no meio do povo.
E esse influenciou algumas pessoas que chegaram a Arão e disseram para Arão: Arão, possivelmente Moisés tenha morrido. Vamos nos fazer um Deus para que nos guie no meio do deserto, para que venhamos alcançar a terra que Deus estabeleceu como terra prometida, que emana leite e mel. Então Arão estabelece e pede ao povo uma oferta. Vocês, essa nação grande de Israel, me traga das mulheres, dos filhos e das filhas pendentes de ouro, uma oferta que era uma oferta grandiosa. E cada homem foi para o seu lar, pegou os pendentes de ouro, os brincos, e trouxeram diante de Arão. Arão fundiu aquele ouro, preparou e transformou aquele ouro em um bezerro de ouro. E quando Arão transforma aquele ouro derretido em um bezerro de ouro, diz a palavra de Deus que ali estabelece uma festa. E Arão diz, olha este verso de número 5, Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Moisés estava lá no Monte Sinai. Moisés estava recebendo as tábuas da lei, que serviria de testemunho do caminho em que a nação de Israel teria que andar. Mas Moisés se demora um pouco lá. Moisés fica conversando com Deus. Deus fica estabelecendo os princípios para que o povo andasse em santidade diante da presença dele. Mas houve um momento em que o povo, não sabendo esperar, precipitou-se e transformou um Deus feito por mãos humanas para que ele fosse adorado, fazendo a imagem de Deus um bezerro de ouro, feito por mãos humanas, feito por mãos de homens, ouro corruptível. E desce Moisés, porque Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, desce lá, porque o povo fez para si um Deus, o povo se corrompeu, o povo está idolatrando Moisés. Acompanhe comigo Êxodo 32, verso de número 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, que é um instrumento usado na execução de gravatura em metal ou madeira, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. O povo estava estabelecendo algo que Deus havia estabelecido como corruptível, como abominável. A idolatria para Deus é abominável. Transformaram todos aqueles pendentes de ouro em um ídolo, se curvaram diante deste ídolo, dançavam diante daquele ídolo. E diz a palavra de Deus que quando Moisés desce, Moisés vê a nação de Israel diante daquele bezerro de ouro, dançando, despidos, fazendo toda a carnalidade que o homem podia fazer contra Deus. E Moisés tirou, pegou as duas tábuas que Deus havia estabelecido, jogou-as ao chão e em momento de ira começou a bradar contra aquele povo. Aquele povo estava em um momento da sua festa de carne. Aquele povo naquele momento havia se esquecido daquele Deus que havia tirado eles do Egito. E nós vamos entender que quando Arão pede para que trouxessem os pendentes de ouro, é que o pecado no meio da família, ele alcança a pai, a mãe e a filhos.
E aquele pecado que o povo cometeu trouxe sobre eles uma consequência de morte. E hoje nós estamos vivendo, a cada ano, neste período de fevereiro a março, esta festa de carnaval, onde foi estabelecida padrões que Deus não tem prazer neles. Se nós analisarmos essa festa de carnaval, se nós pegarmos a síntese final desta festa, se nós pegarmos as estatísticas, nós vamos ver que no carnaval o número de assaltos ele aumenta, o número de acidentes de trânsito, assassinatos, lares desfeitos por causa do adultério, vidas sendo destruídas por causa do uso de drogas, vidas sendo taxadas por causa da propagação das doenças sexualmente transmissíveis. No Antigo Testamento, aqui o povo já fez para si um ídolo e dançava em volta deste ídolo, totalmente despidos da maior carnalidade. Então Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou destruir esse povo e vou fazer de você, Moisés, a minha nação. Uma nação santa, uma nação forte, uma nação que tem experiência comigo. E aí Moisés intercede pelo povo e diz: Deus, o que vai achar o Egito, os egípcios, quando souberem que o Senhor não deu conta de levar o teu povo à terra que o Senhor tinha prometido para eles? Será que eles não vão ridicularizar o Senhor por o Senhor ter matado, como se o Senhor não tivesse condições de levar, de doutrinar, de corrigir o teu povo? E Moisés é um pouco mais abusado, diz: Deus, se o Senhor matar este povo, então risca o meu nome no livro da vida. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, todo aquele que pecar, esse morrerá. O que tem esta festa de bolo? O resultado final é morte. Nos dias de hoje, uma igreja que é forte, uma igreja que é perseverante, ela tem um propósito. Nesse período que, se nós analisarmos no mundo espiritual, os demônios têm maior liberdade para agir nestas vidas. Eu não sei se você percebeu, mas de uns 3, 4 dias para cá, eu não sei se você sentiu uma carga pesada, principalmente nessa cidade. E eu conversando com Deus, porque o pecado ele influencia, as setas do diabo ele vem contra aqueles que são luzes. E Deus olhou para mim, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Deus falou assim: eu quero que você me dê um jejum de adoração, porque nesse período de carnaval, para que a sua carne não venha a ficar enfraquecida, você tem que fortalecer o teu Santo Espírito. Aleluia. Quando a nossa carne ela fica enfraquecida, o Santo Espírito de Deus ele tem maior autonomia. Mas quando não estabelecemos jejum, quando não oremos ao Senhor, a nossa carne ela tem maior liberdade e fala e dita as regras que nós temos que andar. Aqui em Êxodo, capítulo de número 32, muitos homens chegaram a Arão e disseram: Arão, façamos-nos deuses para nos guiar. E quando fizeram um bezerro de ouro, bezerro ligado lá ao Egito, a cultura do Egito, os desenhos do Egito ainda estava gravado no coração daquele povo. E eles fizeram um bezerro e adoraram. E diz aqui que eles estavam, quando Moisés olha o povo pervertido diante, adorando aquela imagem, os homens e as mulheres estavam despidos. Um verdadeiro carnaval onde tudo podia. Mas hoje aqui é diferente.
Nos alegramos porque temos Cristo Jesus em nossa vida. Não precisamos beber para nos alegrar. Não precisamos nos despir para mostrar o nosso rosto, nosso corpo, e na quarta-feira de cinza chorar as mágoas pelo pecado que nós fizemos. Nós não precisamos fazer bezerro de ouro para adorarmos, porque temos Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que é o nosso Rei. E o povo estava ali entregue a sua carne. Assim como pediram para Arão que fizesse um bezerro de ouro, muitas pessoas hoje fazem para si deuses para adorar. É tempo de extravasar, diz o mundo. É tempo de liberar as vontades da carne, fazer o que bem entender, o que o momento estiver estabelecendo para que faça. Mal sabem eles que no Antigo Testamento um povo também fez para si um bezerro de ouro, e diz Deus que ia acabar com aquele povo. Moisés intercedeu e diz: Deus, olha, não vou fazer isso, mas aqueles que idolatraram vai morrer. Por quê? Porque o salário do pecado ainda é a morte. Diga assim comigo: o salário do pecado ainda é a morte. Lá em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Eu não estou acrescentando nada. Eu estou dizendo que muitas pessoas acham que o salário do pecado era a morte no tempo que Jesus estava andando sobre a face da terra. Mas diz a palavra de Deus que Jesus ainda não voltou. E a palavra de Deus, ela é a mesma. A palavra de Deus não se renova, a palavra de Deus é a mesma. O que se renova é as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus sobre este povo que está perdido está sendo renovada. Mas cabe a mim e você, igreja, de anunciar que o único que pode satisfazer toda a nossa vida é o próprio Senhor Jesus. Se você crê nisso, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Eu acho que está sendo um pouquinho meio, como diz a palavra, extremista, radicalista. Mas eu vou mostrar para você aqui em Gálatas 5,16 o que acontece no carnaval. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, desejo incontrolável da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, acontece ou não? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Tudo isso estava acontecendo lá em Êxodo 31, 32. Será que a história muda? O que tem o mundo para nos oferecer? Resposta: morte. Resposta: tudo aquilo que nos afasta de Deus. E ainda continua a palavra dizendo assim: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam coisas tais. Se aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, é estabelecido o que sobre eles? A morte. A morte é estabelecida, mas eu quero que você volte. Êxodo capítulo de número 32. Se você não foi, você fica. Aí mesmo, em Êxodo 32.
Êxodo 32, verso 6 diz assim: no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, na diversão do povo, olha o que Deus diz a Moisés: vai, desce, Moisés, porque o teu povo não é meu povo. O que está escrito na sua aí? Porque o teu povo, Moisés, esse, olha o que Deus está falando, aquele povo que está idolatrando não é o meu povo, aquele povo que está na idolatria não é o meu povo, Moisés, porque o meu povo é um povo santo, meu povo é um povo que se separa, meu povo é um povo que me glorifica, Moisés, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Quando você se influencia pelo carnaval, você se corrompe. Quando as pessoas se influenciam pelo carnaval, elas se corrompem. E o salário do pecado ainda é a morte. Verso número 8. Diz assim: e depressa Moisés se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Saiba de uma coisa, igreja amada, santa de Jesus: não há nada encoberto que Deus não possa ver, não há nada obscuro que Deus não possa ouvir. Deus estava com Moisés no Monte Sinai, e lá embaixo estava o povo, fazendo para si um bezerro de ouro, e disse o povo: olha, estes deuses são aqueles que nos tiraram do Egito. E Deus lá no céu ouviu e disse para Moisés: Moisés, sabe o que eles estão falando? Que foi aquele bezerro de ouro, aqueles deuses que tiraram ele lá do Egito. Tem muita gente, amada igreja, que poderia estar aqui hoje, que faz parte desta igreja, mas que hoje não está mais. Tem pessoas hoje que não estão aqui porque prefeririam adorar o bezerro de ouro. Essa igreja está lotada. Mas tem pessoas que deixaram de andar com Jesus a tempo porque preferiram adorar o bezerro de ouro e esqueceu que foi Jesus que libertou ele das trevas do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 9: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, povo orgulhoso, povo com coração de pedra. Verso de número 17, verso de número 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Onde estava Josué? Josué foi sucessor de Moisés. Onde estava Josué? Moisés ficou sozinho. Josué ficou no pé do monte. Será que Josué estivesse lá, o povo ia fazer o bezerro? Será que Josué estaria já sendo moldado há tempos para ser sucessor de Moisés? E quando Moisés desce, Josué se alegra: eita, está chegando as tábuas da lei que Deus mandou. Mas quando eles estão chegando perto do arraial, Josué ouve um alarido. No verso de número 17 diz assim: alarido de guerra no arraial, Moisés, disse Josué. Verso 18: respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Moisés já sabia que Deus já tinha falado para Moisés: Moisés, o povo está fazendo festa, o povo está cantando, Moisés, o povo está despido diante do bezerro de ouro, Moisés, o povo está fazendo um grande carnaval lá embaixo, Moisés, o teu povo, Moisés, porque o meu povo não faz isso. O meu povo dança para mim, o meu povo canta para mim, o meu povo é um povo que se resguarda, que se separa para mim, Moisés.
Diz assim no verso de número 19: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrajou, arremessou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou, reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Verso de número 22. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, aquele Moisés, tirando toda a autoridade de Moisés, aquele Moisés, pois quanto a este Moisés, Moisés é um zero à esquerda, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que te terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, concupiscência da carne, quem é do Senhor, vem até mim, disse Moisés. Volte no 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinde a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de um porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: congregai-vos hoje, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Moisés pediu para que a nação que não havia se corrompido, a tribo de Levi, matasse todos aqueles que haviam idolatrado contra o Senhor. Nós vemos aqui que Deus nos chamou, aqueles que não nasceram em berços evangélicos, berço cristão, ou como você queira entender. Deus nos chamou de uma corrupção que vivíamos. Muitos de nós, inclusive eu, já participei dessa festa, porque não conhecia as Sagradas Escrituras, assim como você também não conhecia. Estávamos sem entendimento de Deus. E Deus nos chama da corrupção do mundo para participar à mesa da comunhão com o Cordeiro. Hoje é o dia que o Senhor nos reservou para estarmos com Ele, para bebermos e comermos dele. Sabe o que é festa no céu? Não é carnaval. Festa no céu, diz a palavra de Deus em Lucas 15:10, que festa no céu acontece quando um pecador se arrepende. Há uma grande festa no céu. Festa no céu não é quando as pessoas fazem para si bezerro de ouro, mas festa no céu acontece quando um pecador se arrepende. Qual é a sua escolha hoje? Vemos que o pecado sempre prejudica a família inteira. Arão pediu para que o pai pegasse os pendentes de ouro dos filhos, das filhas de sua esposa e trouxesse. O que eu acho de interessante na palavra de Deus para a igreja hoje é que o povo viu Moisés subindo. Moisés demorou. Moisés demorou lá. Estava com Deus, não estava? E o povo pensava: Moisés não volta mais. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Revelação de Deus para a sua vida. Jesus foi para o céu, está lá com Deus. E muitas pessoas acham: Jesus está tardando em demorar, eu vou dar uma passada no carnaval. Mas ai daqueles que foram, e se Jesus voltar, vai ficar no meio do carnaval. Mas a igreja de Jesus vai
herdar eternamente. Se você faz parte dessa igreja, aplauda e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Muitos dizem que Jesus tarda em voltar. Muitos dizem que Jesus tarda em voltar. Mal sabem eles que Jesus está à porta. Muitos pensam, Jesus vai demorar para voltar, vai demorar uns 70 anos, até lá eu estou velhinho. Engano seu, Jesus pode voltar agora. Se você não tiver feito a escolha certa, vai ficar. Se você não tiver feito a escolha certa, eu pego esse aqui, ó, pode estar. Glória a Deus, aleluia. Se você não tiver feito a escolha certa, vai ficar. Se você preferir adorar os bezerros de ouro, vai ficar. Eu não sei se você já foi, sentiu vontade de ir, mas o meu desejo, o meu conselho é que você não vá. Não seja influenciado, porque se você for influenciado, quando Moisés, agora a segunda vinda de Jesus voltar, quando o Cordeiro de Deus voltar, se você estiver lá, imundice, se você estiver lá, no meio do pecado, ficará e perderá a sua salvação. Irmão, isso acontece? Vai acontecer, a Bíblia nos garante. Quando Moisés desce, o povo fica atônito. Não esperavam a volta de Moisés. Achavam que Moisés não ia mais voltar. Quando as pessoas do mundo ficarem sabendo que a igreja de Jesus foi arrebatada, ficarão atônitos, não saberão o que fazer. Por quê? Porque Jesus já arrebatou a tua igreja no meio deste povo impuro, no meio deste povo que vive na prática do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Você não faz parte deste povo que se corrompe. Você faz parte de um povo que é salvo. Você faz parte de um povo que se tornou incorruptível por causa do sangue do Cordeiro. Não há pecado que Jesus e o sangue dele não possa sobre a sua vida perdoar quando confessar a ele. Eu quero que você nesse momento eu vou te dar duas escolhas para você escolher uma. Mateus 6, 21 diz assim: porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Onde você colocar os teus olhos, onde você fixar o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se você deixar se influenciar por causa do carnaval, o teu tesouro será ali. Mas se você escolher, como a igreja deve escolher em Cristo, em momento nenhum será envergonhado. Lá em Êxodo, nós vemos a escolha de um povo, mas eis aqui a escolha de uma igreja. João 6,35, Jesus declara assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, de modo nenhum, lançarei fora. Você que é lavado pelo sangue do Cordeiro, eu quero que você se levante nesse momento. Glória a Deus. Nós somos chamados, igreja, da corrupção do mundo à mesa da comunhão do Cordeiro. Somos chamados da corrupção do mundo à mesa da comunhão do Cordeiro. Verso de número 47 de João 6 diz assim: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você é salvo. Aceitou Jesus, é salvo. Você tem a vida eterna.
Mas tem que perseverar até o fim. Verso 48, não precisa ler, eu vou ler. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus tem te bastado? Jesus tem sido tudo na sua vida? Lá em Deuteronômio 28 diz Deus: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Escolhe nesse momento participar da ceia do Senhor ou permanecer com os teus olhos fitos no cordeiro, no bezerro de ouro. O mundo não tem nada para nos oferecer, a não ser a morte, porque o salário do pecado ainda é a morte. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, até que um dia nos achegamos ao Cordeiro, aquele que entregou a sua vida por amor a nós. E temos escolhas a fazer. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo estará em trevas. Os olhos é a entrada. Aquilo que nós vemos muitas vezes nos influencia. Mas estamos diante do Cordeiro essa noite. Não tem nada que nós possamos esconder de Jesus. Não tem nada. Não tem pecado. Ele sabe de tudo. Sabe que muitas vezes somos falhos. Sabe que muitas vezes precisamos ser fortalecidos para não pecar contra Ele. Somos falhos, mas não vivemos na prática do pecado. O povo de Israel escolheu para si um bezerro de ouro. E nessa noite, Jesus diz: eu sou o pão da vida. E aquele que de mim se alimenta nunca mais terá fome. Jesus tem sido tudo na sua vida. Feche os seus olhos. Jesus tem sido tudo na sua vida. É a sua razão de viver. É o seu primeiro pensamento na manhã. Ele sabe o que é. Ele conhece o seu coração. Por isso que Ele te trouxe aqui essa noite, para falar que você é filho, você é filha e Ele é teu Pai. Mas se há alguém essa noite aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, muito mal sabe que Jesus veio com o propósito de salvar. Se tem alguém aqui que estava nos caminhos do Senhor e pegou umas férias para, em um momento da sua vida, festejar, fazer uma carne, dançar, fazer uma festa, dançar, se divertir, volte para o Senhor essa noite. Para encerrar, Apocalipse 3, verso 8, diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso de número 11: venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é uma noite de festa.
Festa diante do Cordeiro. Não temos um bezerro de ouro, mas temos o Cordeiro de Deus, que foi imolado por nossa vida e nos dá a oportunidade de sentar à mesa com Ele. Pai, eu peço a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja. Eu peço a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo. O Teu povo, Senhor, que tem se separado diante da Tua presença para glorificar o Teu santo nome. Senhor, neste período de festa de carnaval, festa pagã, festa demoníaca, Senhor, eu peço o Teu revestimento sobre cada vida, Senhor. Nos dá, Senhor, sabedoria para dizer não às vontades da carne. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito. E se preciso for, faz de nós um vaso novo. Diga assim para o Senhor: Senhor Jesus, prepara ainda mais o meu coração, porque estou, diga assim, porque estou diante da Tua presença e quero me assentar contigo neste banquete e que haja festa no céu. Você pode aplaudir o nome do Senhor?